Fala, cartoleiros, beleza? Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez trazendo vídeo com a minha escalação atualizada para a rodada 3 do Cartola 2026. Saiu o mínimo para valorizar e pode vir aquela pergunta, o FOL continua sendo a valorização ou agora na rodada 3 já passa a ser a pontuação? Vou estar explicando para vocês aí nesse vídeo, então já chega deixando aquele like para me ajudar, se inscreva também no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhe com todos os seus amigos e amigas cartoleiros. Então já vamos começar aí pelo ataque, rapaziada. E como funciona a valorização? Basicamente continua da mesma forma da rodada passada. Quanto mais cartoletas de jogadores custam, mais pontos eles precisam para começar a valorizar, mas com uma pequena mudança e eu vou passar ela para vocês agora. Vou pegar aqui, por exemplo, o William José e o Andrés Gomes de exemplo. O William José custando 11,50 cartoletas foi mal na última rodada e precisa de quase 6 pontos para começar a valorizar. Ao contrário, o Andrés Gomes estava no nosso time, foi muito bem na última rodada e está custando na mesma faixa de cartoletas, só que precisa ali de 8,72 para começar a valorizar. Perceberam, rapaziada? Agora, conforme a pontuação dos jogadores na última rodada, se eles foram bem ou foram mal, vai influenciar para quantos eles precisam de começar a valorizar. Né? O Andrés Gomes foi muito bem e precisa de muito mais para começar a valorizar, sendo que custa na mesma faixa de cartoletas que o William José. Dito como funciona a valorização aí na rodada 3, Luciano de São Paulo é boa opção, é um cara que tem bastante média básica, tem sido o principal jogador do tricolor nesse início do ano, vai ter um jogo difícil, mas é boa opção, por mais que está custando bem caro. Vitor Roque e Flaco Lopes, ambos do Palmeiras, são boas opções. Para mim, até o Flaco Lopes um pouco mais acima, na minha visão, é um cara que vem melhor na temporada. Vitor Roque é boa opção também, é um cara que tem média básica. Flaco Lopes é outro que tem média básica, então são bons jogadores ali para essa rodada, só que estão custando bem caro também e vai jogar fora de casa, mas tem potencial. O Yuri Alberto do Corinthians é boa opção e por enquanto vou estar bancando ele, rapaziada. É um cara que finaliza bastante pro gol, a gente sabe, tem bastante média básica também, vai enfrentar um time difícil que vem sendo de enfrentar o Red Bull Bragantino, mas todos sabem também que o começo de temporada do Red Bull sempre é muito bom, mas conforme vai passando a rodada, eles vão decaindo ali desempenho, então o Corinthians dentro de casa é muito forte, o Yuri Alberto pode ir muito bem na rodada e estou com ele por enquanto. Memphis Depay do Corinthians precisa dar uma resposta pro seu torcedor após ali perder o pênalti no derby, mas a gente sabe que é boa opção, é um cara que tem média básica, pois finaliza bastante pro gol, então pode ir bem na rodada. Caio Jorge do Cruzeiro também é boa opção contra o Mirassol que enfraqueceu a sua defesa e não trouxe peças ali de reposição, então o Caio Jorge pode ir muito bem, por mais que o Cruzeiro não venha numa boa fase, mas ele é um cara que tem bastante média básica. Hulk do Atlético Mineiro tem que estar mantendo, né, rapaziada? Não dá para deixar de fora. Vai enfrentar uma defesa muito frágil do Remo e a gente sabe que dentro de casa ele tem muito potencial. Tem o pênalti, finaliza muito bem de fora da área e tem uma falta absurda. Realmente é boa opção e vale demais como capitão. Caleri alternativa Luciano também pode ser muito boa para a rodada, é um cara que retornou a sua confiança ali, vem fazendo alguns gols nos últimos jogos, mas por enquanto vou estar mantendo com o Andrés Gomes do Vasco, rapaziada. Eu realmente gostei muito dele ali para Cartola desse ano, desde o Cartola passado ele vinha muito bem, mas realmente esse ano entregando muita média básica, por mais que um confronto muito difícil, mas dentro de casa o Vasco cria demais, então isso aumenta o potencial do Andrés Gomes, por mais que precise de bastante para começar a valorizar, gosto muito dele para a rodada. Viveiros do Atlético Paranaense, rapaziada, outro que é grande opção, tá? Não precisa de tanto para começar a valorizar. Na última rodada vocês podem olhar que fez 10 pontos, vocês podem esperar um gol dele, mas não, foi uma assistência e o resto foi tudo com média básica. Então um cara que tem bastante média básica vai enfrentar uma defesa muito frágil do Santos e vai jogar dentro de casa, então realmente tem grande potencial, é um cara que vale ficar de olho para essa rodada. Opções mais baratas, como o Canóbio, sempre é um cara que tem média básica, pode valer contra o Botafogo. John Kennedy começou muito forte ali nesse início de temporada, pode muito bem, fazendo alguns gols, e é clássico, né? Pode chamar a responsabilidade. Mendonça também no Atlético Paranaense pode ir muito bem ali contra essa defesa frágil do Santos, é um cara muito rápido, não precisa de tanto para começar a valorizar. Dudu do Atlético Mineiro também pode ser uma grande opção. Atlético grande favorito da rodada, né? Contra uma defesa muito frágil do Remo. Dudu não vem entregando boas pontuações do Cartola nesses últimos tempos, mas continua sendo boa opção nesse jogo que é grande favorito ali o Atlético Mineiro. Serna do Fluminense também é boa opção, outro cara que tem média base, que pode entregar um gol, uma assistência nesse clássico. E acredito que as melhores opções pro ataque foram essas, rapaziada. Agora vamos escalar nossa reserva de luxo já para vocês e vou estar colocando Viveiros do Atlético Paranaense. Realmente para mim tem grande potencial contra essa defesa fraca do Santos. E agora vamos partir aí pros meios campistas e Matheus Pereira do Cruzeiro tem grande potencial contra o Mirassol. É um cara que tem bastante média básica, já iniciou bem o ano ali fazendo gol, é um cara que dá bastante assistência também, então tem potencial, só que está custando muito caro e precisando de muito para começar a valorizar. Andrés Pereira também é esse caso, não é um cara que vem entregando
dando muita média básica nesse começo, mas vem dando muitas assistências, né? Mas é um cara que também está muito caro e precisando de bastante para começar a valorizar. E um cara que por enquanto vou estar mantendo é Felipe Coutinho do Vasco, rapaziada. Grande potencial na rodada, né? Um cara que vem entregando média básica nessas primeiras rodadas e, na minha opinião, vai chamar a responsabilidade após essa saída do Ryan e do Verratti. Já bateu pênalti contra o Botafogo, então a responsabilidade do pênalti é dele. Então o Felipe Coutinho tem grande potencial contra o Bahia e por enquanto estou com a peça ali do meio-campo do Vasco e do ataque também. Breno Bidol do Corinthians também é boa opção contra o Red Bull. É um cara que vem jogando de 10, assumiu essa responsabilidade ali que era do Garro e vem fazendo muitos pontos ali, aparecendo muito mais na área para finalizar, né, para fazer gols e dar assistências. E o Bidon a gente sabe que é um cara que tem média básica, então pode entregar contra o Red Bull Bragantino. Lúcio Acosta para mim também não dá para deixar de fora, rapaziada. É um cara que tem muita média básica, vem de uma temporada absurda e já começou bem essa temporada de 2026 entregando gols e assistências. Não é um cara que precisa de tanto para começar a valorizar e dentro de casa ele tem uma média muito alta, além que o Fluminense jogando dentro de casa vem de 14 vitórias seguidas, se eu não me engano, tem grande potencial contra o Botafogo. Ranieri do Corinthians também pode ir muito bem nesse jogo, é um cara que desarmou demais no primeiro contra o Bahia, 8 desarmes, então pode fazer outra boa pontuação, não precisa de tanto para começar a valorizar. Maurício do Palmeiras também é boa opção na rodada, pode fazer a lei do ex contra o Inter, ele é um cara que aparece muito no ataque, finaliza bastante, pode fazer um gol ou entregar uma assistência nesse jogo também, está custando barato, mas precisando de bastante para começar a valorizar, pois como eu expliquei para vocês, jogadores agora, né, que fizeram boas pontuações nas últimas rodadas, vão precisar de bastante pontos para começar a valorizar. Cauã Barros do Vasco é um cara que também entrega bastante desarme, está custando mais barato. Temos opções bem baratas e com bastante potencial, como por exemplo o Zapelli do Atlético Paranaense. É um cara que tem bastante média básica, pesquisei as estatísticas dele na Série B e é um cara que desarma bastante, além de entregar ali com bastante assistência também e um gol por acaso, né? Então vai enfrentar uma defesa frágil do Santos, tem grande potencial ali o Zapelli do Atlético Paranaense. Está custando bem barato e precisando de pouco para começar a valorizar. E deixa opções ainda mais baratas para vocês, como por exemplo o André do Corinthians, né? É um meia bom ali na roubada de bola, pode ir muito bem contra o Red Bull Bragantino, precisa de pouco para começar a valorizar. E Bernardo do Atlético Mineiro também é uma boa opção contra o Remo, o Atlético Mineiro amplo favorito. Bernardo pode ir muito bem, não precisa de tanto para começar a valorizar. E agora vamos partir para as laterais, já separei os melhores laterais na minha visão, já até favoritei, e Piquerez do Palmeiras é grande opção. Por mais que é fora de casa, pode até garantir o SG, Palmeiras tem uma defesa bem sólida, e o Piquerez entrega muita pontuação, é um cara muito ofensivo que participa de muitas jogadas ali do Palmeiras, e é um cara bem regular no desarmes também. Por mais que está custando bastante cartoletas, pode valer, mas Renan Lodge, rapaziada, para mim não dá para deixar de fora, é um cara que tem grande potencial, muito ofensivo, bem regular no desarmes e com grande chance de garantir o SG. Mateuzinho do Corinthians, sempre muito regular nos desarmes, pode até garantir o SG contra o Red Bull Bragantino dentro de casa. René do Fluminense, na minha visão, com grande potencial. O Fluminense que vem muito bem dentro de casa, por mais que é clássico, pode garantir o SG. Ele é um cara que de cartolas passadas já é muito bom nos desarmes, a gente conhece ele, então é grande opção mais uma vez. Walter Clark da Chapecoense também boa opção, um cara muito ofensivo que joga como ala e tem o pênalti ainda e pode garantir o SG contra o Coritiba, que tem um ataque frágil. A gente tem o Léo Derek do Atlético Paranaense, por enquanto vou estar bancando, rapaziada, um cara que desarma bastante, fez 10 pontos na primeira rodada fora de casa e pode garantir o SG contra esse Santos, precisa de pouco para começar a valorizar. E a outra opção que eu deixo para vocês é o Esquivel do Atlético Paranaense, também com grande potencial, um cara que está custando muito barato e precisando de muito pouco para começar a valorizar. Então realmente é uma ótima opção para ganhar cartoletas e tem grande chance de garantir o SG contra o Santos e é um cara que desarma bastante também. E agora vamos partir para a zaga, já favoritei aí os jogadores que eu mais gosto para essa rodada, e Gustavo Henrique do Corinthians é grande opção, um cara muito bom na jogada aérea, realmente muito visado nesse quesito e regular nos desarmes. Arboleda do São Paulo no quesito desarmes também realmente é muito bom, desde a chegada do Hernan Crespo, é um cara que vem desarmando demais, e outro cara que é um zagueiro artilheiro, muito visado na bola aérea, pode ir bem contra o Grêmio, por mais que pode perder esse SG, só que ele compensa ali nos desarmes. Júnior Alonso do Atlético Mineiro vai estar sendo meu primeiro zagueiro para essa rodada, com grande potencial de garantir o SG contra o Remo, e é um cara que vem desarmando muito bem, então realmente pode ir bem na rodada e não precisa de tanto para começar a valorizar. Gêmeos do Fluminense, vou estar fechando com ele, rapaziada, por enquanto a minha zaga tem grande potencial, como já falei, pode garantir o SG, por mais que é clássico contra o Botafogo, mas é um cara que vem muito bem ali na média básica. Em 2 jogos ele já tem 5 desarmes, 3 faltas sofridas, não é um cara que comete tanta falta assim para roubar a bola, então é bem interessante. Os Gêmeos também custando barato e precisando de pouco para começar a valorizar.
valorizar. Arthur Dias do Atlético Paranaense também deixo como boa opção, um cara que desarmou bem na primeira rodada, custa barato e precisa de pouco para começar a valorizar e tem potencial de SG contra essa equipe fraca do Santos. E a gente tem também o Juan Tressoldi do Atlético Mineiro, rapaziada, uma opção bem barata na zaga e com grande potencial de SG, o maior potencial de SG na rodada contra o Remo. Então o Juan Tressoldi não é um cara que é regular nos desarmes, mas pelo SG pode valer e precisa de pouco para começar a valorizar. E agora vamos partir para os melhores goleiros da rodada 3, e já separei aqui também, e Everson do Atlético Mineiro com grande potencial de garantia SG, pode ir muito bem contra o Remo, além de ser um goleiro que faz várias defesas e realmente tem grande potencial. O empecilho é o mínimo para valorizar dele, que está bem alto na minha visão. Pedro Morisco do Coritiba tem grande potencial na rodada, rapaziada. Por mais que é fora de casa o confronto contra a Chapecoense, é um cara que faz muitas defesas e não depende do SG para começar a pontuar e fazer uma boa pontuação, beleza? Então realmente Pedro Morisco vejo com bastante potencial na rodada. Carlos Miguel também com grande potencial de fazer várias defesas no jogo ali. O Internacional é um time que finaliza bastante dentro de casa, então Carlos Miguel, por mais que perdeu o SG ali nesse jogo, pode ir bem com as defesas. E na última, mas não menos importante opção, deixo o Walter do Mirassol e por enquanto estou com ele. É um cara que tem bastante potencial contra o Cruzeiro, um time que vai finalizar demais. Então o Walter tem bastante potencial ali, é um cara que também não precisa do SG para fazer boas pontuações, não precisa de tanto para começar a valorizar. E agora vamos partir aí para os melhores técnicos para essa rodada 3, lembrando que não é uma rodada com muito destaque aí para técnicos. Então deixo como primeira opção Luiz Ubeldi do Fluminense, vem muito bem dentro de casa, pode até garantir o SG nesse jogo contra o Botafogo, mas é clássico, a gente tem que ficar esperto. Mas, por enquanto, meu técnico vai estar sendo Jorge Sampaoli do Atlético Mineiro, rapaziada, com bastante potencial de garantir o SG dentro de casa contra o Remo e pode ali ganhar de 1 ou mais gols, né? Então a gente sabe que ele tem bastante potencial na rodada, mas deixo técnicos mais baratos ali com potencial na rodada, como por exemplo o Rafael Guanais e o Odair Helman, são caras que têm potencial de vencer ali. O Mirassol é um pouco mais difícil, pois é o Cruzeiro que tem muita qualidade, só que não vem jogando bem, e o Odair Helman realmente com bastante potencial de vencer a equipe do Santos, que vem jogando muito mal, então são boas opções também e técnicos baratos ali para essa rodada. Bom, e é isso, rapaziada. Já fechei meu banco de reservas aí, estou fazendo um hackzinho do goleiro, né? O jogo do Flamengo não vai valer pra rodada, então o Walter vai ser o meu goleiro para essa rodada. Esquivel do Atlético Paranaense vai ser meu lateral reserva. Arthur Dias do Atlético Paranaense, meu zagueiro reserva. Bernardo Atlético, como passei para vocês, com bastante potencial, meu meia reserva. E como eu já tinha adiantado, Viveiros, meu reserva de luxo. E agora chegou a hora da gente escolher nosso capitão para essa rodada, e por enquanto vou estar mantendo o Hulk, para mim com maior potencial ali jogando dentro de casa, com uma equipe muito frágil do Remo, uma defesa muito frágil, né? E o Hulk tem o pênalti, finaliza muito bem de fora da área, então tem grande potencial. Mas temos outras opções também, como Lúcio Acosta, pode ser uma opção ali ousada para capitão, mas boa opção. E o Alberto também no Corinthians como opções para capitães. E é isso, rapaziada, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários o que você achou, deixe seu like para me ajudar, se inscreva também no canal e ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Compartilhe com todos os seus amigos e amigas cartoleiros. É isso, rapaziada, tamo junto, fui!